ano para se defender? Sim. Sim, porque ele tem que apresentar defesa em audiência. Mas a lei toma um cuidado. Eu posso favorecer o réu, prejudicá-lo não. Imaginem que o oficial de justiça nem por reza brava encontra o autor, o réu. Não localiza o réu de jeito nenhum. E de repente a audiência foi designada para o dia 31 de dezembro, olha o juiz e a parte sem ambiente em casa, e dia 30 de dezembro o oficial conseguiu citar o sujeito e falou assim, ó, amanhã você tem audiência, contrata um advogado e se vira. E o cara já colocando o isopor com canja na garrafa térmica no carro para viajar com a família para a praia. Amigo, não dá. Então o que a lei diz? Que o réu tem que ter sido citado no mínimo 10 dias antes da audiência. O réu tem que ter sido citado no mínimo 10 dias antes da audiência. Certo? É um prazo regressivo. Então, se ele foi citado neste período, ou seja, antes dos 10 dias, a citação ocorreu, instrumentalidade das formas, mas a audiência vai ter que ser redesignada. E só uma consideração, a Fazenda Pública tem prazo em dobro. Ou seja, a Fazenda Pública tem que ter sido citada, se ela for ré, 20 dias antes da audiência. Uma parte, 10 dias. Se for Fazenda, 20 dias. Há uma discussão elegante na doutrina se essa regra se aplicaria ao MP, porque o rito sumário não fala do MP. Então, teria aquela questão se aplicaria o artigo 188 ou não. Aí é uma discussão que eu recomendo que vocês depois procurem. Autores entendem que o MP teria prazo em dobro, por interpretação extensiva, e outros autores, obviamente, por justamente a exceção não falar sobre isso, e exceção à regra se interpreta restritivamente, não aplicaria o Ministério Público. Depois nós temos a audiência. No dia da audiência, a audiência vai ser dividida em 3 grandes partes. A primeira parte é a tentativa de acordo. Havendo o acordo, as partes poderão livremente se manifestar se elas têm interesse ou não, por elas mesmas ou por prepostos. Se a parte não comparecer na audiência, se o réu não comparecer, ele é revel. Se o réu não for com advogado, ele é revel. Se o réu não levar defesa, ele é revel. Vejam que a revelia no rito sumário, ela tem muito mais situações, porque o não comparecimento, o comparecimento sem advogado ou não apresentação de defesa gera revelia. Para o autor, diverge a doutrina em relação às consequências. Alguns entendem que o não comparecimento do autor nada acarreta. Outros entendem que vai gerar a extinção do processo sem resolução de mérito. Há até alguns que falam que vai gerar um mero arquivamento do feito. Mas aí há uma divergência. Não havendo divergência, não havendo acordo, desculpem, vai para a defesa. E no rito sumário, 2 tipos de defesa. Nós temos a contestação e nós temos as exceções. Não cabe reconvenção no rito sumário. Tá? Por quê? Porque o rito sumário é uma ação de natureza dúplice e ali se formula pedido contraposto. E para encerramento da audiência, nós temos a possibilidade de conversão. Explico para vocês. A despeito da lei criar o rito sumário, ter erigido o rito sumário, em algumas situações, o juiz pode entender que a dilação probatória necessária para provar aquilo vai ser maior do que o procedimento enxuto que o sumário apresenta. Então o juiz pode fazer o quê? Converter o procedimento sumário em ordinário. Há 2 situações que ele pode fazer isso. A primeira situação, quando ele vir que há uma dilação probatória, ou seja, quando ele vir que a produção de provas, naquele caso, mesmo que o caso pela lei siga o sumário, entenda que aquilo ali não vai permitir que aquela dilação probatória consiga se comportar num procedimento tão enxuto. Então ele converte para o ordinário. A segunda hipótese vai ocorrer quando o réu impugnar o valor da causa e ele o faz em preliminar de contestação e não por incidente, pelo 261, e o juiz aumenta o valor da causa e sai do teto do rito sumário. Certo? E por fim, para a gente encerrar nossa explanação dessa primeira parte do programa, eu queria falar sobre um artigo que é característico do rito sumário, que é o artigo 280. O artigo 280, ele cria as restrições procedimentais dentro do procedimento sumário. E ele diz assim, no procedimento sumário, não caberá ação declaratória incidental, nem intervenção de terceiros, salvo a assistência, o recurso de terceiro prejudicado
e a intervenção fundada em contrato de seguro. Vou explicar para vocês rapidamente o que são essas restrições. No rito sumário não se admite a ação declaratória acidental, aquela prevista no artigo 5º e 325, ou seja, não há declaração incidente no rito sumário. Isso é uma opção político-legislativa que o novo CPC provavelmente também vai adotar para todos os procedimentos. E não cabe intervenção de terceiros. Quais cabem? A assistência, e aí uma opção político-legislativa também, porque a assistência não causa mal a ninguém. A segunda situação, é permitido recurso de terceiro prejudicado, que nada mais é do que um recurso de quem está fora do processo, mas sofreu os prejuízos da decisão, artigo 499. E também cabe intervenção fundada em contrato de seguro. Isso é uma novidade que nós temos no sistema. Intervenção fundada em contrato de seguro nada mais é do que a denunciação da lide do artigo 70, inciso 3, ou seja, nos casos de seguradora. E olha que questão interessante. Por que ocorreu essa situação? Porque nós tínhamos no Brasil a impossibilidade de se denunciar a lide no procedimento sumário. Até aqui não há grandes dificuldades. Mas nós tínhamos um problema talvez ainda mais importante no sistema. Por quê? Porque o procedimento sumário é o maior procedimento no Brasil para a recepção de causa de acidente de veículo terrestre. Ou seja, numa causa que nós tínhamos acidente de veículo, sempre se busca o sumário. E a gente sabe que em ação de acidente de carro, a primeira coisa que o réu faz ao ser citado é trazer a seguradora ao processo para que ela responda regressivamente, segundo um evento litis. E qual que é a grande questão? No rito sumário não se admitia denunciação. Ou seja, eu criava um monstro, porque o procedimento sumário realmente era mais enxuto. Mas, por um outro lado, eu tinha que entrar depois com uma ação contra a seguradora, o que é possível. O que a lei resolveu fazer hoje por economia processual? Sempre que eu for demandado numa ação pelo rito sumário de acidente de veículo terrestre, isso é um dos exemplos, eu posso denunciar a lide seguradora, porque a lei hoje me autoriza. Meus amigos, essas foram as breves linhas que nós falamos sobre o procedimento sumário e daqui a pouco nós voltamos com o Pergunte ao Professor para responder mais algumas dúvidas. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos, vamos para o segundo bloco, Pergunte ao Professor. E não se esqueça, qualquer dúvida que vocês tenham ou qualquer pergunta que vocês queiram formular, não esqueça de mandar um e-mail para o provafinal@aesapar.com e eu vou estar à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Vamos lá, vamos começar então a responder as perguntas formuladas pelos alunos. Vamos lá, primeira pergunta. Professor, os juizados especiais são de adoção obrigatória? Muito bem. Como nós falamos no primeiro bloco do programa, os juizados especiais vão depender muito das suas características. Quem vai determinar se o juizado é ou não obrigatório não é o sistema, o ordenamento, é o próprio legislador. Então isso não é uma matéria da ciência do direito. Então, por exemplo, o juizado especial civil, que ele foi criado originariamente em 84, como GPEC, Juizado Especial de Pequenas Causas, e depois ele se transformou em juizado especial civil pela Lei 9.099, ele não é obrigatório. Por quê? Porque o juizado especial civil ele foi criado para evitar a litigiosidade contida. Ele foi criado para diminuir as demandas do judiciário. Então ele foi criado para desafogar aquilo que o juizado, aquilo que o procedimento comum estava em excesso. Volto a dizer a vocês, o juizado especial não possui nenhuma causa exclusiva que a ele é dirigida. Então, nesses casos específicos, o juizado especial civil não é obrigatório. O que não acontece com o juizado especial federal e juizado especial da Fazenda Pública, porque esses dois, por previsão legal de seus procedimentos, têm uma regra que determina, por exemplo, do juizado especial federal, no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 12.509, se eu não me engano, de 2001, a lei que explicita o juizado especial federal, lá diz que
se efetivamente onde tiver juizado especial federal, lá deve correr. Então você não tem essa opção. No juizado especial federal, você não tem a opção, assim como o juizado especial da Fazenda Pública. O que você pode escolher é o juizado especial civil, e aí vai muito daquele seu critério. Já que você tem a opção de escolha, vai muito do seu critério. Se você estiver bem municiado documentalmente, é recomendável que você vá para o juizado especial civil, porque lá não recolhe-se em custo